Pronto. Estamos reunindo o amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar nessa noite. Esse início de aprofundamento de vida de oração, que ele toque na alma de cada um de vocês, no coração, na mente, e que eu seja aqui um canal de graça, usado pelas mãos de nosso Senhor, pelas mãos de Maria, que possa te ajudar nessa caminhada de aprofundamento de vida de oração, nessa caminhada para se livrar e se curar dos males que afligem a tua alma, principalmente a ansiedade, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Pedimos isso tudo pelas mãos de Maria e de São José. Que eles nos ensinem a amar Jesus, Cristo, nosso Senhor, assim como eles amaram, assim como eles amam e assim como eles sempre vão amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, estamos e vamos continuar reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou diretor espiritual da Igreja Católica há mais de 12 anos. E eu venho exercendo esse apostolado, esse trabalho, principalmente focado em ajudar os irmãos a cuidar da alma, no sentido da ansiedade, da tristeza e da depressão, tá? Então foi assim um chamado para cuidar nesse sentido, tá? Comecei dentro de uma casa de recuperação de dependentes químicos há mais de 20 anos atrás e comecei esse trabalho ali com eles. Aí o trabalho foi crescendo, não só fazendo trabalho com os irmãos, com as mulheres e com os homens que estavam internados, mas com os familiares deles, tá? Aí você vai falar assim, Renato, eu não tenho nada a ver com dependência química, tal, mas essa experiência que a gente traz, irmãos, uma vez uma pessoa perguntou assim, qual é a pior pessoa para trabalhar com ansiedade? É a pessoa que tem uma dependência, não só química, mas qualquer tipo de dependência. É uma pessoa que tenta alimentar o corpo dela de todas as formas possíveis que o mundo oferece. Então, não só a gente deve pensar que esses males advêm de uma dependência química, tá? Então, existem vários tipos de dependência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, e você vai entender como isso é importante a gente entender na nossa vida para curarmos nossa ansiedade, para equilibrarmos nossa ansiedade, né? No caso, é, é até perigoso a gente falar assim, vou curar a minha ansiedade. Ah, então, para sempre a gente não vai ter ansiedade? Não. Eu tenho ansiedade, Renato? Lógico que tenho, entende? Mas, assim, a gente aprende a equilibrar isso na nossa vida. É uma ansiedade equilibrada. Tem ansiedades, até vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tem algumas ansiedades que são boas na nossa vida, mas tem outras que nos fazem muito mal, tá? Então, eu comecei esse trabalho lá atrás, e o trabalho foi desenvolvendo pessoas de dentro da paróquia, grupo de oração, os familiares deles. Então, eu comecei a atender pessoas que não tinham mais nada a ver com dependência química. Aí comecei a atender casais, crianças, jovens, adolescentes, casais que estavam se separando, casais que estavam separados, é, mulheres que estavam. Gente, só um minuto, tá com áudio, tá? É que vocês não estão conectando o áudio de vocês. Ó. Tem pouquíssimas pessoas aqui que não aprenderam a conectar o áudio. Eu botei lá no grupo. Como é que se faz isso? Eu vou continuar a aula, tá? Então, então comecei a fazer esse trabalho e pelas redes sociais eu comecei na pandemia, né? Quando eu já estava atendendo bastante gente, já se tornou um trabalho meu mesmo, uma mentoria. Então, quando chegou na pandemia, esses lugares a qual eu atendia ficaram fechados, né? Aí a gente teve que adaptar e eu comecei a fazer esse trabalho aqui pelas redes sociais e graças a Deus teve um crescimento até acima do esperado, né? Alcançou bastante gente. E o mais importante muitas pessoas estão mudando de vida, inclusive eu, né? Cada pessoa que a gente atende, que a gente ajuda, a cada aprofundamento desse a gente vai trazendo mais experiência,
mais enriquecimento e muita coisa bela vai acontecendo na nossa vida, tá bom? Então, irmãos, a gente vai começar a falar sobre o seguinte, pontos específicos para a gente aprender nessa aula de hoje. Construir uma rotina de vida de oração. Primeiro lugar, o que é a oração? O que é a oração? A oração, diz o Catecismo da Igreja Católica, ela é a elevação da nossa alma a Deus, tá? Renato, isso aí é muito bonito, teologia tal, mas traz na prática para a gente. Ensina para a gente o que é a oração em si. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a construir uma rotina de vida de oração. Então, antes de eu falar da rotina, preciso falar do que é a oração. Então, a oração, quando a gente eleva a alma a Deus, é simplesmente a gente ter um diálogo com Deus, um diálogo com Ele. Renato, o que é um diálogo? Eu tava num congresso esse final de semana e estava uma pessoa dando uma palestra, um filósofo, e tudo que ele perguntava, ele fazia uma pergunta em cima da pergunta que ele mesmo estava perguntando. Achei interessantíssimo, porque eu usava isso já há bastante tempo. Então, o que é um diálogo? Antes de eu entender o que é uma oração. O diálogo é quando eu estou falando, né? Isso eu trabalho muito dentro da minha mentoria de direção espiritual, que é quando eu faço atendimento um a um com a pessoa. O diálogo é quando eu estou falando com a pessoa está me ouvindo. E quando você fala também e eu te ouço. Então, o diálogo para por aí? Não. A gente tem que aprender a falar, ouvir, e quando a pessoa está falando, eu estou ouvindo ela e estou entendendo na minha mente, com a minha inteligência. Isso é o diálogo. Se a gente não consegue construir isso na nossa vida, a gente não consegue construir o diálogo e não consegue construir uma rotina, uma estrada para se alcançar algum lugar na nossa vida. Então, veja bem, se eu sou casado, você a maioria aqui, a grande maioria é mulher, acho que todo mundo aqui é mulher, 100% do público aqui é mulher. Se eu não consigo ter um diálogo com o meu esposo, se eu não consigo ter um diálogo com meus filhos, que eu consigo ver, a palavra de Deus fala assim, ó, se você não consegue amar aquele que você vê, como é que você vai amar aquele que você não vê? De quem ele está falando? De Deus. Então, se eu não consigo construir um diálogo com uma pessoa que eu vejo todo dia, como é que eu vou ter vida de oração, gente? Ah, fiquem tranquilos que eu vou abrir 10 minutinhos de perguntas e respostas no final, tá? Você vai anotando suas perguntas e no final a gente pode partilhar um pouco mais profundamente. Então, como é que eu vou construir um diálogo com Deus? Se está difícil eu dialogar dentro de casa, com uma pessoa que eu estou vendo, aí como é que eu vou falar com alguém que eu não vejo? Você entende? Então a gente começa a se aprofundar um pouquinho e a entender o seguinte: quando as pessoas vêm fazer a direção espiritual comigo, uma das primeiras coisas que eu ajudo ela a fazer é construir uma rotina dentro da vida dela. É o que a gente vai fazer aqui hoje. E geralmente eu pergunto: você tem vida de oração? A pessoa fala: tenho. E como é que é a sua vida de oração? Isso se ela não passou por esse aprofundamento. Depois que ela passa por esse aprofundamento, ela sabe falar exatamente o que é uma vida de oração. E ela fala assim: eu falo com Jesus a toda hora. É até engraçado, a pessoa até suspira, fala assim: eu falo com Jesus a toda hora. Eu falei, minha amada, tá, fala outra coisa que você faz. Eu ligo, não sei se vocês conhecem, né, a Canção Nova. Eu ligo a Canção Nova e fico ouvindo a Canção Nova o dia inteiro. Eu estou lavando louça, ouvindo o YouTube o dia inteiro, padre pregando, fazendo pregação, rezando texto. Eu estou o dia inteiro em oração, meu irmão. Aí eu falei, é mesmo? É. Então por que você está com ansiedade? Então por que você me procurou para cuidar da sua ansiedade? Tenta me explicar isso.
Então, se você não for humilde em conseguir admitir para você mesmo que você não tem uma vida de oração, isso não é vida de oração que você está me narrando aqui, eu não vou conseguir te ajudar. Eu vou conseguir te explicar quando quando a gente tem uma humildade. Santo Inácio de Loyola fala assim: quando a gente tem humildade, a gente tem mais proximidade com Deus. Então, já é uma grande abertura para um diálogo. Então, se a gente se achegar e falar que tem vida de oração, pronto. Então, você está fazendo o quê, então? Que você não está conseguindo melhorar como pessoa, né? Eu vou explicar aqui coisas muito simples, gente, coisas muito básicas, mas coisas que vão dar profundidade a gente, tá bom? Coisas que vão dar profundidade. Volto a falar, são coisas simples, básicas, mas coisas que vão dar profundidade a gente, coisas que vão nos dar intimidade com Deus na nossa vida de oração. Então já descobrimos, vida de oração é diálogo com Deus. E como eu falo com Deus? Aí, eu fui coordenador de grupo de oração há muito tempo, da Renovação Carismática, mais de 10 anos. E eu via assim, irmãos, a gente pregava a palavra. Aí eu comecei a perceber, porque Deus começou a me incomodar, você olhava para as pessoas que estavam sentadas lá, o grupo cheio, né? Graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, mas eu ficava preocupado, eu queria saber se a pessoa saía do grupo de oração e ela tinha vida de oração na casa dela. Não era só eu pregar a palavra e as pessoas me olharem e falar assim: nossa, que pregação maravilhosa, Renato, nossa, mudou minha vida, não sei o quê. Aí eu começava a me preocupar, Deus começava a me incomodar, para eu ir lá perguntar para essas pessoas se elas tinham vida de oração dentro de casa. Aí eu ia lá, né? Aí perguntava: minha irmã, o que que você achou da pregação de hoje? Não, você pregou. Não, não estou perguntando de mim, não, não, não. Eu quero saber se a palavra que a gente prega, ela tocou na tua alma e está te transformando. Aí a gente começa a ouvir as verdades, gente. Eu não sei se você passa por isso, mas eu passei por isso. Irmão, isso não foi uma pessoa só que me falou isso. Irmão, eu saio daqui do grupo, eu pego o ônibus, eu pego o meu carro. Antes de chegar em casa, eu já esqueci o que que você falou. Eu já esqueci. Eu não tenho a mínima ideia do que você pregou, qual evangelho que você falou. Eu falei, gente, isso é muito sério. Tem muita gente que até lê a palavra de Deus todo dia, e tu, 5 minutos depois, tu pergunta qual foi o evangelho de hoje que você leu. Eu não lembro. Então, como é que a gente vai construir uma rotina de vida de oração se a gente não está conseguindo entender o que está fazendo? Entende? Então, vamos lá. Como eu falo com Deus, então, Renato? Eu acho que só os místicos falavam com Deus. Aqueles que fechavam os olhos e viam Deus na frente dele. Santa Faustina, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que quando oravam eles meditavam. Irmãos, se a oração só fosse para os místicos, então alguma coisa está errada no Evangelho. A oração, a vida de oração, a construção de uma rotina é para todos nós. E depois eu vou explicar isso com mais calma também. Não sei se vai dar tempo de falar isso hoje. Mas a via mística desses místicos, ela é construída através de uma ascese, quer dizer, através de uma oração, de uma rotina de vida de oração. Então, para a gente construir isso na nossa vida, a gente de responder essa pergunta, e como eu tenho uma oração, como eu tenho um diálogo com Deus todo dia? Ó, eu tenho que ouvir Ele. Eu não consigo ouvir Deus. Como eu vou ouvir Deus? Como é que eu faço isso na minha vida para eu construir uma rotina? Deu para entender? Eu estou colocando essas perguntas para vocês terem profundidade no que eu vou ensinar aqui, para vocês entenderem realmente
Para eu construir uma rotina, eu tenho que ter uma oração diária. O que que é uma oração? Tem que ter um diálogo diário com Deus. Pronto. Já está começando a me ajudar a entender para onde eu devo ir. Então vamos falar sobre rotina. O que é uma rotina? Eu não sei de onde vocês são, gente. Eu sei que tem gente aqui do Brasil todo. Eu sou do Rio de Janeiro. Mas vamos dizer aqui que tem a gente de Minas Gerais. Sempre tem muita gente de Minas Gerais nos aprofundamentos. Então, lá antigamente, há 200 anos atrás, se uma pessoa quisesse ir do Rio de Janeiro para Minas Gerais, ela deveria construir uma estrada para chegar mais rápido. Hoje é muito fácil, você vai, pega a via lá, a BR, e vai de carro, chega em 2, 3 horas, 5, 6 horas, depende do lugar de Minas Gerais também. Mas você tem que construir uma estrada para chegar. A rotina de vida de oração, ela nos ajuda a construir essa estrada na nossa alma. Opa, estamos falando de alma agora. É bom você anotar isso. A rotina de vida de oração nos ajuda a construir uma estrada. Beleza. É uma estrada. Toda estrada liga de um ponto ao outro. Eu acabei de dar um exemplo agora. Uma estrada construída liga do Rio de Janeiro a Minas Gerais, do Rio de Janeiro à Bahia, do Rio de Janeiro ao Nordeste, do Rio de Janeiro ao Sul, do Rio de Janeiro a São Paulo. Toda estrada liga de um ponto a outro. Então, essa estrada é a construção da nossa rotina, que liga de um ponto a outro. Anota aí no seu caderno. O primeiro ponto, o ponto de partida, a sua alma. Ela é como se eu dei o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Ela é seu ponto de partida, a alma. Então vamos construir uma rotina de vida de oração a partir da nossa alma, que ligue a algum lugar. Que lugar é esse, gente? Quem quer arriscar aí? Quem quer falar no chat ou quem quer abrir a voz aqui, aí se fala para mim, quando eu vou beber água. A minha alma tem que ser ligada aonde? Para eu construir essa rotina. Fala, Érica. Não falou. Aonde minha alma tem que ser ligada para construir essa rotina? Alguém quer falar? Ninguém? Tem que estar ligada a Deus. Muito bem, Juliana. Simples, gente. A Deus. Quando a gente começa a construir uma estrada, vocês acham que essa estrada que liga Rio de Janeiro a Minas Gerais, ela foi construída em um dia, em 2 dias, em uma semana, em um mês, em um ano? Gente, deve ter demorado muito, porque você tem que planear a estrada, tem que às vezes dinamitar morros, tem que construir ponte que passa. Olha os obstáculos que tem para você construir uma estrada. Mas existia uma rotina de construção. Os operários ficavam construindo, levando cimento, ficavam construindo, construindo, construindo. Ih, gente, choveu, não importa, tem que construir, tem que ter tempo, e construir, construir, construir. Ih, passamos mal, o operário passou mal, substitui o operário. A estrada não pode parar de ser construída. Um dia ela foi construída. A rotina de construção da nossa vida de oração que liga a Deus, a gente tem que imaginar da mesma forma. É uma construção diária, 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 que te leva à intimidade com Deus. Sabe o que é mais maravilhoso, gente? Quando você começa a construir essa estrada, aí, beleza.
Construir um mês, um mês, um mês. Eu vou passar aqui algumas rotinas de vida de oração que vocês vão começar a botar em prática a partir de amanhã, tá? Fique comigo aí até o final. Então, você conseguiu construir um mês. Aí, quando você voltar, sempre quando você volta a construir essa estrada de que liga a Deus, você não começa do ponto de partida, você começa da onde você parou. Aí você constrói mais. Tá conseguindo acompanhar aqui minha mão? Ó, você conseguiu construir um pouquinho. Beleza. Olha, você teve uma profundidade dentro da sua alma. Aí você começou a construir mais um pouquinho. Você começa a construir daqui e não daqui. Aí quando você entra em vida de oração com Deus, o seu caminho já se torna mais fácil para chegar aqui. Aí você continua construindo mais um pouquinho, continua, até chegar ao coração de Deus. Isso você está tirando da onde, Renato? Você está inventando isso? Não estou inventando, gente. Primeiro que a Igreja Católica ensina isso desde sempre, desde Jesus. Jesus foi o primeiro a ensinar isso. Só que tem alguns santos em particular que se aprofundaram muito nesse caminho. Santa Teresa d'Ávila. Depois, se você quiser comprar, anota aí o nome do livro, As Moradas, de Santa Teresa d'Ávila. Ela explica que a nossa alma tem uma construção que leva a um castelo. E esse castelo, quem mora no centro dele é Jesus. Então você tem que chegar nesse castelo. Olha a estrada que se constrói. Na época que ela falou sobre isso, era em 1200, então existiam muitos castelos na Espanha. Então ela falava muito sobre isso para as pessoas entenderem, palparem, o entendimento se fosse palpável para as pessoas em vida de oração. Então veja bem, essa construção requer rotina, requer paciência, requer intimidade. Renato, meia hora de live aqui, de aula. Agora, de meia hora para lá, eu vou começar a falar como você vai fazer isso na prática. Mas eu preciso terminar, nesse primeiro tempo de aula aqui, o seguinte: o que que isso tem a ver para vencer a rotina, para vencer a ansiedade? O que que isso tá? Você está falando aí de construir rotina, de vida de oração? O que que é oração? O que que é diálogo da minha alma ligando a Deus? Como isso vai vencer a minha ansiedade? Preste atenção. Agora eu vou explicar para você como. Todos nós, seres humanos, temos uma alma. A nossa alma, ela anseia sempre por alguma coisa. Isso você querendo saber ou não, querendo entender ou não. Você tem objetivos na sua vida. Olha a minha mão aqui, ó. Você está aqui agora. Você tem objetivos. Tá vendo minha mão? Tá vendo minha mão? Está ligando em algum lugar. É uma estrada. Quais são os seus objetivos? Se eu fosse abrir aqui para partilhar, a gente ia ficar até amanhã. Todo mundo ia falar alguma coisa. Eu quero isso na minha vida, eu preciso disso na minha vida, eu necessito disso na minha vida. Então você já está imaginando o que, que você está pensando. Tem gente que é tão ansioso, que está me vendo aqui falar, e está pensando na louça para lavar. Eu não estou brincando, não, tá, gente? Isso é um grau de ansiedade tão enorme que você falou, 9 horas começa a aula. Aí você estava ansioso para entrar na aula. Aí você está aqui me olhando, mas está olhando lá para a pia da louça e fala, meu Deus do céu, a louça está para lavar. Olha só, você está aqui, a sua louça está aqui. Eu não estou brincando. Tem gente que passa mal por causa disso. Começa o lábio a ficar seco, começa a ter palpitação, começa a ter enxaqueca, começa a ter dormência nos músculos. Renato, mas eu não tenho um problema de ansiedade porque eu tenho que lavar a louça. Tá bom. Agora, qual é o seu problema de ansiedade? Agora você tem que descobrir qual é o seu. Quando eu faço a mentoria individual, aí, um a um, com cada pessoa, eu consigo trabalhar isso. Às vezes ela nem sabe por que está ansiosa, ela nem sabe quais são as raízes da ansiedade dela. Então, na direção espiritual, aí a gente ajuda a pessoa a descobrir quais são. Tem pessoas que conseguem descobrir, sabe quais são, mas não sabem se livrar delas. Aí a gente ajuda a se livrar delas. Então, vamos dar exemplos mais palpáveis? Eu estava dando um exemplo bobo.
pagar o aluguel do mês que vem. Estamos no mês de outubro. Ainda falta 15 dias para você pagar o aluguel, mas você já está pensando no aluguel. Se eu vou ser mandado embora da minha empresa, como é que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou cuidar da minha filha? Meu casamento está acabando. Eu tenho que fazer a obra na minha casa. Eu tenho que construir uma casa. Tenho que comprar minha casa. Tenho que ajeitar meu carro. Olha quantas coisas agora eu já estou falando que são palpáveis aqui na vida de todo mundo. Então, eu estou aqui e você está aqui, ó, construindo, construindo. Então, vamos lá. Você está construindo uma estrada de qualquer jeito. Você acha que é só o palpável material que vai resolver os teus problemas. E não é. Mesmo que tudo isso que eu falei agora, o dinheiro resolveria, pessoas resolveriam, mas você tem que estar com a alma bem preparada para chegar nesse momento. Senão, o ansioso, nós ansiosos, chegamos nesse momento de qualquer maneira, de qualquer jeito, e a gente destrói o momento a qual a gente estava ansioso em resolver. Aí o que acontece na sua alma? Você chega nesse momento mal preparado, de qualquer jeito. E aquele momento, às vezes, que Deus está te dando presente, uma graça para você resolver esses problemas, essa situação na sua vida, você não consegue resolver. E acontece uma ferida na sua alma. E essa ferida pode se transformar em coisa pior. Numa tristeza, numa depressão, num medo, num pânico. Gente, isso eu quero que você pense hoje à noite. Eu estou falando de uma coisa. Não, Eu estou falando de uma coisa, um exemplo. Mas a nossa vida não é só feita de um exemplo. A sua vida, ao mesmo tempo que a gente está aqui, nós estamos construindo várias estradas de objetivos na nossa vida. Várias, 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 várias. Se de repente está pensando na sua faculdade, no seu trabalho, no seu casamento, no seu filho, na amiga que não fala mais com você, na dívida que você tem que pagar. Olha quantas estradas eu construí. Olha que loucura, gente, a nossa vida. Olha quantas coisas a se resolver. Isso eu estou falando para pessoas é, é, equilibradas. Fora os desequilíbrios que a gente tem, que a gente começa. Não fique triste com o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Fora os desequilíbrios que a gente tem em colocar como objetivos na nossa vida preocupações exageradas, que 90% das vezes não vão acontecer, mas estão destruindo sua vida. Entendem? Então, são coisas que a gente tem que refletir. Isso tudo que eu falei aqui para vocês, qual o remédio para isso? Eu vou lá na farmácia, tomo um remédio e resolvo? Para cuidar de coisas da alma, remédio na farmácia a gente não encontra. Então, qual é a proposta? Construir uma rotina de vida de oração, para que ela seja um paralelo forte para a sua vida, para que tudo que se construa, para que todos os objetivos na sua vida, todas as suas preocupações, essa rotina esteja presente, para que a sua alma seja forte, seja vigorosa. Da mesma forma que eu venho falar de alma aqui, você tem que entender a alma, corpo, nós somos feitos de corpo e de alma. Qual é o mais importante? A alma. Mas por que eu cuido do corpo somente? Faço uma boa alimentação, descanso, lazer. E a alma? Bolufas para a alma. E você tem uma alma. E você precisa cuidar dela. Aí a alma fica doente, ela começa a transparecer esse tipo de doença. As doenças da alma começam a transparecer no corpo. Por isso que muita gente vai ao médico. Não sei se é o seu caso, mas a grande maioria aqui já passou por isso. Vai ao médico.
com problemas e fala para o médico o seguinte: estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca, estou com dor no olho, estou com ataque cardíaco, estou com toxicólogo, minha coluna travou, estou com falta de ar, estou com insônia, não consigo dormir, estou estressada, estou nervosa. Aí eu, calma, o médico, calma, vamos passar os exames. Aí passa um monte de exame para você. No final, você vai ouvir a pior coisa que tem. O médico vai falar assim, ó, os exames está tudo bem. Pô, o ansioso, ele queria ouvir assim, ó, olha, você está com problema nisso, mas eu vou passar um remédio e vai passar, tá? Ufa, ainda bem, graças a Deus. Não, os exames estão todos bem. Você só está um pouquinho com ansiedade. Eu vou te passar um calmante aqui e você vai melhorar. Porque médico, desculpa se tem alguém aqui da área médica, mas eu tenho que falar a verdade. Porque eu atendo médico. Médico não entende nada de alma. Ele vai te passar um remédio para o seu corpo. Aí, uma vez, o médico falou assim, médico, doutor, nessa mentoria, nessa direção espiritual que eu estou fazendo com o senhor, eu quero que pelo menos você olhe nos olhos do seu paciente, porque eles não são feitos somente de células, que você passa um remédio e vai resolver a vida deles. Olha pelo menos para eles. E vocês que são pacientes falam assim: olha, eu não sou apenas um aglomerado de células, não. Eu tenho uma alma. Aí tem gente que eu atendo, que já frequentou psiquiatra, psicólogo, terapeuta, toma remédio há anos e fala nada resolve. Porque eles cuidam da cabeça, do intelecto, e não entendem nada de alma. Deu para entender o que uma direção espiritual pode mudar a tua vida? Renato, mas eu não tenho nada disso. Eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, não tenho tristeza, pelo contrário, tenho uma vida de oração, beleza. Eu atendo ministros da Eucaristia, coordenadores de grupo de casais, gente que está na igreja desde quando nasceu, para se aprofundar na alma, porque aprenderam que se fica estável, vou ficar por aqui mesmo, com a minha vida de oração aqui, essa mesmice. A alma, ela tem um anseio, um desejo de Deus, e ela precisa ser saciada. Mesmo que você tenha vida de oração e você deseje parar aí, se você não completa essa estrada, já ouviram falar daquelas obras? As obras inacabáveis que a gente vê por aí, no seu estado tem, no meu estado tem. Você começa a construir uma estrada e vai até aqui. E o resto? Aí fica lá o mato. É assim uma vida de oração de uma pessoa que só vai na metade da vida de oração e não consegue continuar. E Deus te chamando para mais. Então vamos lá, gente. Eu vou espelhar aqui uma tela. Eu quero que vocês me façam se vocês estão enxergando aqui a tela. Está escrito aqui, ó, plano de vida espiritual. Está todo mundo enxergando? Ai. Tá todo mundo. Deixa eu abrir aqui de novo. Beleza. Tá todo mundo enxergando aqui, gente, o plano de vida espiritual? Ah, ótimo. Sim? Beleza. Tá fazendo sentido aqui, gente, essa aula de hoje? Vocês estão entendendo? Estão compreendendo aonde a gente pode chegar com a vida de oração, com uma rotina de vida de oração? Então vamos lá. Essa folhinha aqui eu vou dar para vocês hoje. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Que eu vou ensinar vocês a usar essa folha na vida de vocês. É o plano de vida espiritual. Se vocês quiserem, se eu vou, quem inventou isso aqui foi um santo chamado São José Maria Escrivá. É o santo do cotidiano, é o fundador da Opus Dei. Então ele sabia que a nossa vida, que a nossa correria do dia a dia precisaria de uma vida de oração. Mas como as pessoas teriam uma vida de oração se a gente tem uma rotina de vida enorme? E o santo explicou isso através do plano de vida espiritual. Tá vendo, gente? Não estou inventando nada na minha cabeça. Estou trazendo aqui as coisas que os santos e doutores da igreja ensinam. Só que eu só estou resumindo.
tá? Em 3 dias eu vou resumir isso, para vocês entenderem e, botarem, e começarem a botar em prática na vida de vocês. Então, vamos lá, eu vou botar essa folhinha aqui no grupo Plano de Vida Espiritual. Aqui vocês vão aprender a fazer, eu vou ensinar somente 2 práticas espirituais, que é isso aqui, ó, práticas espirituais. O que são as práticas espirituais? Para vocês entenderem, é como se fosse assim, ó, você vai na nutricionista e fala assim para a nutricionista: olha, eu estou acima do peso, mas eu estou me sentindo mal com algumas coisas. Aí ela vai te passar uns exames. Aí ela fala: ó, sua glicose está alta, você precisa fazer uma dieta. Então, eu vou passar uma dieta, vou prescrever uma dieta. De manhã, você vai tomar um café da manhã com frutas, sucos, tal. Um almoço, proteína, antes de jantar, chá. Estou dando um exemplo aqui, não tendo nada disso. Então, o plano de vida espiritual é essa dieta para a alma, não para o corpo. É o que você precisa fazer para alimentar a sua alma. Eu vou passar 2 práticas espirituais somente para iniciar. Calma, se você se tem gente aqui que de repente já faz, mas deixa eu explicar, tenha humildade de ouvir como eu vou explicar essa prática espiritual, tá? Primeira prática espiritual para você, a leitura do Evangelho do dia, tá? Eu vou explicar qual o horário, o local e a prática espiritual. Então, prática espiritual, leitura do Evangelho do dia. É o primeiro alimento que você deve fazer no dia para alimentar a sua alma. Eu sei que um monte de gente vai falar, mas eu já leio o Evangelho. Calma, tenha humildade. Ouça o que eu vou falar. Eu vou tirar uma série de dúvidas aqui, porque pessoas leem o Evangelho todo dia, às vezes não entendem, e ele não está fazendo o efeito que deveria fazer na sua alma. Na verdade, essa é a aula de amanhã, tá? Eu vou explicar o aprofundamento no Evangelho amanhã. Aqui eu vou explicar somente a rotina e como você deve ler o Evangelho, tá bom? Então, escreve aí na sua agendinha, prática espiritual, Evangelho do dia, tá? Eu vou te dar essa folhinha aqui para você imprimir, fica tranquilo. Vamos falar primeiro sobre o horário. Qual o horário que eu devo fazer a leitura do Evangelho do dia? Irmãos, o primeiro horário do seu dia, tá? O que é o meu primeiro horário do dia? Agora vamos botar na prática aqui. Na mentoria de direção espiritual, quando eu atendo a pessoa 1 a 1, aí eu consigo saber o horário dela certinho e eu consigo ajudar melhor ela, mais direcionado. Mas vamos falar numa maneira geral. Eu acordo 6 horas da manhã para chegar no trabalho às 8. Então, você iniciou seu dia às 6 horas da manhã. O horário que você vai ler o Evangelho do dia é o horário que você acorda. Se você acorda às 6 horas da manhã atrasada, você vai acordar 15 para as 6. Renato, mas eu trabalho só à tarde, eu tenho que acordar, eu acordo geralmente 9 horas da manhã. Aí eu tenho que acordar 15 para as 6? Não. O horário que você acorda é 9 horas, então você vai acordar 15 para as 8 para fazer a leitura do Evangelho. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou ensinando? É o primeiro horário que você acorda. Ah, Renato, mas eu já acordo cedo demais. Eu acordo 5 horas da manhã, eu ainda boto o relógio para despertar 5 horas e 5 minutos, para eu ter mais 5 minutos de sono. Esses 5 minutos de sono não estão resolvendo nada na sua vida, está te deixando mais ansioso ainda, porque você acorda mais atrasado, não toma café da manhã direito, perde o ônibus, chega atrasado e ainda tem que ouvir do patrão um monte de gracinha. Então, isso não vai resolver nada na sua vida. Você vai acordar 15 para as 5. Eu não tinha muita segurança em falar essas coisas de horário, não. Mas um belo dia, eu atendi uma irmã
que ela mora lá no Rio Grande do Sul. Tem alguém no Rio Grande do Sul aí? Fala eu. Ela é dona de pecuária, cuida de boi. Aí eu ensinando isso para ela falou assim, não, Renata, eu vou fazer. Aí eu falei, minha irmã, que hora que você acorda? 3 da manhã. Porque ela cuida de pecuária. Pecuária tem que acordar cedo para cuidar do boi e tal, um negócio de tirar leite. 3h30. O que eu vou falar para essa mulher? Aí eu falei, irmã, você vai acordar 3h15 da manhã para iniciar a sua prática espiritual. Ela, tá bom, eu acordo. Por quê? Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes eu, Renato, eu vou dormir 3 horas da manhã. A minha rotina de vida, ela é outra, tá? Porque eu trabalho até muito tarde. Meu trabalho é atender pessoas à tarde, à noite, e eu tenho que fazer meu momento de oração, eu tenho que continuar estudando. Eu faço faculdade de filosofia, então às vezes eu vou até 2, 2h30. E eu não acordo cedão, acordo 8h30. Então, vamos lá, Renata, acorda 8h30. Então, se ele acorda 8h30, meu horário de acordar 8h30, eu já vou fazer minha oração, já é dentro do meu horário. Então, se eu acordasse 8h30 para ir trabalhar em algum lugar, eu teria que acordar 8h15. 15 minutos para fazer a prática de oração. Deu para entender o horário, gente? Olha, eu gastei um tempo para falar só do horário. Agora, o local. Eu levanto da cama e vou fazer a leitura do Evangelho em algum lugar, na minha escrivania, no meu oratório. Às vezes na sala, às vezes na mesa lá da cozinha, é onde não tem ninguém. Mas um local onde você vai poder ficar 15 minutos em silêncio. Deu para entender? Renato, eu posso fazer deitado na cama? Olha só o que eu vou falar. Já vou tirar algumas dúvidas aqui. Eu estou deitada na cama. Aí tem a escrivania do meu lado. Eu pego a Bíblia e abro o Evangelho, faço a leitura e volto a dormir de novo. Posso fazer assim? Não. Você não está construindo uma rotina de vida de oração na sua vida. Está se enganando. Quando eu vou atender na minha mentoria de direção espiritual, primeiro atendimento individual, faço pelo WhatsApp vídeo. Estou lá, marquei com a pessoa, horário, vou atender a pessoa. Aí, no início, tinha umas pessoas que depois eu descobri que isso era normal, então eu tinha que explicar isso no WhatsApp primeiro, para a pessoa ter postura na hora do atendimento. A pessoa estava deitada na cama assim, ó, com o celular. Eu falando e a pessoa assim, ó. É igualzinho o pessoal que está aqui na aula hoje. Não estou vendo, não estou julgando ninguém. Mas amanhã, na aula de amanhã, às 9 horas da noite, eu quero você sentado na escrivania, anotando, não deitado na cama, escorada no sofá. Você não vai mudar de vida assim. Está na hora de agora mudar de vida. A primeira coisa que muda é a sua postura. Isso em todos os lugares. Na Santa Missa, no seu trabalho, quando você está falando com alguém, quando você está falando do seu esposo, quando você está falando do seu filho. Postura. Então, quando você levanta da sua cama e vai colocar-se numa postura de oração e vai ler o Evangelho, é outra coisa. É outro entendimento. Então, geralmente, eu peço para a pessoa ir para o mesmo lugar todo dia. Para quê? Para o seu corpo entender que você vai orar. Se todo dia é a lei do condicionamento que se chama. Todo dia você levanta e vai para o mesmo lugar, o corpo, ó, na primeira semana, o corpo vai fazer você ter uma vontade de dormir enorme. Ué, o que está havendo? Uma preguiça, não tinha essa preguiça, eu levantava bem. Não, é o corpo que não está querendo que você ore com as suas concupiscências. Mas a alma precisa orar. A alma bem alimentada, ela levanta o corpo. Então, quando você começa a condicionar o corpo para algum lugar para orar, ele todo dia no mesmo lugar, senta até na mesma cadeira, se você for para a mesa, ele vai entender que você vai orar. Ele vai permitir que a alma ore.
Deu para entender, gente? O local é para você colocar assim, ó. O horário é o horário que você acorda, primeiro horário do seu dia. Local, você vai escrever o local que você ora. Não é na sua casa, não é no seu quarto, é na escrivania, escreve assim. É no meu oratório, é na mesa da sala, é na mesa da cozinha. Entendeu o que é local? É específico. Prática espiritual, como eu expliquei, evangelho do dia. Vamos lá. O que é evangelho do dia, Renato? O evangelho do dia, para quem está aqui, que é da igreja evangélica, deixa eu explicar para vocês, ou até para os católicos mesmo, às vezes não sabem o que é o evangelho do dia. Sempre, desde quando a igreja existiu, existiu um evangelho que todo mundo lia todos os dias. É uma sequência de evangelhos no tempo a qual a igreja está vivendo. O evangelho que você lê no Rio de Janeiro é o mesmo que você lê em São Paulo, é o mesmo que você lê no Nordeste, é o mesmo que você lê lá nos Estados Unidos, é o mesmo que você lê na Europa, é o mesmo que você lê. Eu tenho um aluno, algumas alunos lá da Malásia. Vocês sabem onde é a Malásia? A Malásia é do outro lado do mundo, é mais longe que o Japão. Aí uma vez eu perguntei, qual é o evangelho daí? Ela, tal. Eu falei, o mesmo evangelho daqui. Porque planeta Terra inteiro lê o mesmo evangelho, que se chama Evangelho do Dia. Deu para todo mundo entender? A sua oração era assim antes, porque eu tenho muita gente que eu atendo. A minha Bíblia, gente, tanto que eu uso, tá meio desgastadinho, mas é a minha Bíblia. As pessoas oram assim, ó, presta atenção. A grande maioria, de boa intenção, ora dessa maneira. Eu vou ensinar por que isso é errado, tá? Acorda de manhã e fala: Jesus, me dá uma palavra. Jesus, me dá uma palavra, me abençoa com uma palavra nesse dia. E olha a palavra que eu tirei. Salmo 37. Senhor, em vossa cólera não me repreendeis, em vosso furor não me castiguei. Ah, não, Senhor, é outra palavra. Ah, Jesus, me dá uma palavra para curar minha ansiedade nessa palavra que eu quero. Ah, essa aqui também não entendi nada. Ah, hoje não vou orar, não. Gente, isso é certo. Isso é falta de maturidade. Tá aparecendo aqui no Rio de Janeiro, tem um zoológico. Aí você entra no zoológico, aí tem o moço do pipoqueiro, né? Ele fica com a barraquinha da pipoca assim, tem um papagaio, né? Aí eu vou e levo meus filhos lá. Aí o que esse papagaio faz? Olha, dá um dinheiro para ele. Aí eu dou uma moeda de R$ 1, uma cédula de R$ 2, ele pega um bilhetinho da sorte e me dá. Hoje, hoje sua vida vai ser maravilhosa. Você vai encontrar o amor da sua vida. Aí eu devolvo o bilhetinho para ele. A gente está fazendo a palavra de Deus de bilhetinho da sorte do papagaio. E não é assim que conversa com Deus. Quer construir uma rotina de vida de oração séria? Você precisa ler o Evangelho do dia, todo dia. Aonde eu encontro o Evangelho do dia? Ah, tem gente até que já sabe aí. Você tem vários lugares para você encontrar o Evangelho do dia. Você pode baixar um aplicativo, liturgia diária, da Canção Nova, do Frei Gilson, Instituto Hesed, tem um monte de lugar que tem o Evangelho do dia. Se você tacar lá no Google botar assim, Evangelho do dia, liturgia diária, vai aparecer lá. O Evangelho do dia, você baixa o aplicativo no seu celular. Você pode ir lá na sua igreja, lá na secretaria e perguntar assim: eu quero o livrinho da liturgia diária. Aí, olha, tenho aqui. Aí você compra um livrinho que ele tem um mês inteirinho do Evangelho do dia. Aí você só abre na palavra. Deu para entender onde você vai achar o Evangelho do dia? Beleza. Se você não entendeu, pergunta aí depois que eu encerrar a aula. Eu vou abrir 10 minutos de perguntas e respostas. Então, aí você abre e lê o Evangelho. Ah, beleza, eu abri o aplicativo no celular, baixei o aplicativo e leio pelo celular? Não. Você vai ler só qual é a passagem.
Só é qual é a passagem, mas você vai ler o Evangelho na Bíblia. Na Bíblia. Você vai ler o Evangelho na Bíblia, na palavra de Deus. Tá? Sempre na palavra, nunca no celular. Porque imagina, tu acorda de manhã e tu mete aquele celular na cara, aquilo já entra no teu cérebro, você acabou de abrir o cérebro, acabou de ligar, né? Você ainda tá acordando, você mete aquela luz do celular na sua cara e, nossa, isso vai te fazer um mal terrível. Pô, já, Renato, mas como é que eu vou achar a palavra, então, se eu tenho que buscar no aplicativo? O que que você faz? O macete. Você pega essa folhinha que eu vou mandar lá no grupo, Plano de Vida Espiritual, e atrás dela você anota já a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você anotaria as passagens do Evangelho já. Já deixa anotadinho. Depois você olha na folha, abre na Bíblia e vê. Aí, como é que eu acho a passagem? Ah, busca no YouTube, gente. Aí é catequese, tá? Não é o que eu estou dando aqui. Como é que eu busco o Evangelho na Bíblia? Coloca no YouTube, bota assim, como eu acho o Evangelho na Bíblia. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses são os evangelhos. Eu posso ler o Salmo, eu posso ler a primeira leitura? Pode, mas se você conseguir ler o evangelho. Se der tempo, lê os outros. Deu para entender? Essa é a primeira prática espiritual. Por que que eu tenho que ler o evangelho do dia? Agora sim, eu vou explicar mais direitinho isso para você entender. A liturgia diária, ela vive o tempo da igreja. O tempo da igreja é cíclico. A nossa vida também é cíclica. O que é cíclico, Renato? A gente tem alegrias, tem tristezas, tem vitórias, tem derrotas. A gente tem alegrias, tem tristezas, tem vitórias, tem derrotas. Tá entendendo minha mão aqui? Ó? Ninguém vive alegre. Eu sou alegre o resto da vida. Mentira. Mentira. Aí tem alegria, aí triste, tristeza, né? Eu sou triste o resto da vida. Mentira. Aí tem uma vitória na sua vida. Nossa, essa vitória me fez tão bem. Eu sou vitorioso o resto da vida. Mentira. Aí vem as derrotas. Nossa, essa derrota acabou comigo. Estou em depressão. Sou um derrotado o resto da vida. Mentira. Sua vida é cíclica. Se você tiver essa maturidade de entender, você vai crescer como pessoa e ter mais intimidade com Deus. Tenho alegrias, tenho tristezas, tenho vitórias, tenho derrotas. Olha o que é cíclico. Todos nós passamos por isso. Só que a nossa vida não é cíclica somente, ela é uma espiral. Ela vai fazendo assim, ó. Uh, uh. Tá vendo? Estou indo em direção ao céu. Ó. Ciclicamente estou indo em direção ao céu. A liturgia também é assim. A liturgia, quando a gente acompanha, ela tem tempos. A Igreja Católica tem tempos. Ela tem um tempo comum, ela tem um tempo das tristezas, ela tem um tempo da alegria. Então, ela vive isso e quer que a gente viva também, para a gente aprender como viver esses tempos. A gente está em qual tempo na igreja hoje, gente? Tempo comum. O que a grande maioria das vezes a gente está passando na nossa vida? O tempo comum. Eu estou numa vida comum, trabalho, pago conta, cuido dos filhos, cuido do marido, cuido da casa, faço almoço, faço jantar. Tempo comum. A igreja tem uns tempos de alegria? Tem. Vou dar um exemplo aqui. Natal. O tempo do Natal. Advento, né, que chama. Tempo da alegria. É um tempo de preparação para alguma coisa. Como eu me preparo para alguma coisa maravilhosa que eu sei que vai chegar na minha vida? É o tempo do Natal, gente. Quando você aprende a viver esse tempo do Natal, você também aprende a viver esse tempo do Natal na sua vida. Outro tempo alegre na igreja, a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Nossa, quando você aprende a viver esse tempo, quando você chegar nesse momento de ressurreição, sair desse momento de ansiedade da sua vida, você ressuscitou. Você tem que aprender a viver esse momento também, senão você volta para a ansiedade. Tem Pentecoste, o momento que eu estou ali, ó, fogo do Espírito Santo, nossa, estou com vontade de servir dia a Deus. É sempre assim que a gente fica? Não.
Então, tem que aprender a me encher dos dons da graça de Deus nesse pouco período que me tem na minha vida, para eu viver o restante bem abastecido. A igreja tem uns momentos de tristeza? Tem. Paixão e morte de Cristo. A Semana Santa, momento de resguardo. Quando você aprende a viver esses momentos que a igreja vive com ela, você vai aprender a viver teus momentos de tristeza também. Santa Teresa d'Ávila ensina o seguinte: nossa vida é assim, corpo e alma. E a gente vive assim, ó, alegrias, tristezas, vitórias e derrotas. Olha minha mão, ela está sempre permeando a nossa linha de vida, o equilíbrio de vida. Uma pessoa desequilibrada, ela é assim, ó, corpo, alma, para qualquer lugar, minha vida vai para cá, vai para lá. Isso é um desequilíbrio. Uma pessoa equilibrada, ó, corpo e alma, uma cuidando uma da outra, e minha vida assim, ó, alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, alegrias, tristezas, eu vivendo. Entenderam por que que você tem que ler o Evangelho do dia? Aí você lê o Evangelho do dia. Amanhã é o dia 1. Aí você marcou aqui o xizinho. Ó. Tá vendo o quadradinho? Dia 1? Não é dia 1 de novembro, não. Isso não é dieta, não. Você vai começar amanhã a mudar de vida. Dia 1 é amanhã. Marquei com X. Dia 2, marquei com X. Dia 3, eu fiz o evangelho de manhã, marquei com X. Dia 4, eu fiz o evangelho de manhã, marquei. Tá entendendo que você está marcando com X, está marcando, está marcando? E no dia 8, eu não fiz, você não marca. No dia 9, voltei a marcar. No dia 10, voltei. No dia 11, não marquei. No dia 12, não fiz, pronto. Aí você vai olhar para o papel, você vai falar assim, poxa, eu fiz a primeira semana e depois comecei a parar de fazer. Aí tem gente que rasga o papel e joga fora. Não, aquele é para te motivar a voltar. Eu estou tendo uma vida de oração. Aí quando alguém te perguntar, Inês, Ana, Terezinha, você tem vida de oração? Eu tenho. Eu tenho minhas práticas espirituais, estão anotadas no plano de vida espiritual. Todo dia eu rezo o evangelho do dia. Está aqui, ó. Agora eu vou passar a segunda prática espiritual, para encerrar e abrir para perguntas e respostas. Então, entenderam, gente? Primeira prática espiritual, Evangelho do dia. Amanhã, não faltem aula de amanhã. Eu vou explicar como ler o Evangelho. Eu vou ensinar você a se aprofundar no Evangelho. Eu vou ensinar você a entender o Evangelho. Eu vou ensinar você a extrair o remédio do Evangelho para a sua alma. Amanhã a alma, principalmente para aqueles que estão em tristeza e em depressão. Essa aula é preciosa para vocês. Lógico, também para quem está com ansiedade. Lógico, também para quem quer aprender a se aprofundar na palavra de Deus. É a aula de amanhã, tá bom? Segunda prática espiritual. Aí você pula algumas linhas aqui, tá vendo? Tem uma linha. Aqui você não mexe. Botou o horário, botou o local, botou a prática espiritual. A única coisa que você vai mexer na folha é marcar com X, marcar com X, até o dia 31, até encerrar o mês. Acabou a folha, imprimiu outra e volta a anotar. Aí pula algumas linhas aqui, umas duas, três, aí você coloca aqui a próxima prática espiritual. Qual é a próxima prática espiritual? Oração do terço. A oração do terço, se você quer ter intimidade com Deus, preste atenção com você precisa ter intimidade com a mãe de Deus. Renata, eu sou evangélica. Fica aí, minha irmã, que eu vou explicar para você uma coisa. Quando por exemplo, a irmãzinha aqui me chamou lá para o aniversário do filho dela, a Rosângela, tem um filhinho de 5 anos. Aí eu vou chegar no aniversário do filho dela. Aí eu chego e levo uma raquete de frescobol para dar de presente para o filho dela. Aí no meio do aniversário eu chego todo feliz, né? Comprei a raquete e dei de presente pro filho dela. Aí ele vai abrindo, doido para ver, ele olha aquilo ali, ele não entende, 2 raquetes, uma bola, ele joga assim no meu peito.
Começa a chorar. Aí eu já vi gente fazer isso, já vi criança fazer isso no aniversário. Não quero isso, ai. Aí, aí eu ensino o seguinte: se você for esperto, quer fazer essa criança feliz, você pergunta para a mãe o que que o filho gosta. Aí, Rosângela, o que que seu filho gosta? Meu filho adora bola. Você vai comprar o quê para ele? Uma bola. Aí você chega lá e dá uma bola, ela vai pegar a bola, nossa, ganhei uma bola. Mas ele tem 50 bolas, problema. Ele queria uma bola. Ele ama a bola. Porque eu perguntei para a mãe do que o filho gosta. Eu me acheguei e tive mais intimidade com o filho, porque eu tive intimidade com a mãe. Já fiz essa experiência em vários aniversários. Aí a criança não saía do meu pé a festa inteira. O tio me deu o que eu mais gosto, porque eu perguntei para a mãe antes. Vocês acham que a vida espiritual é como? Vocês querem ter intimidade com Jesus sem ter intimidade com Nossa Senhora? A mãe que cuidou dele 30 anos aqui na Terra, vocês acham que ela não sabe o que Jesus gosta? 30 anos aqui na Terra, fora em toda a eternidade no céu. Que ela continua lá no céu sendo mãe de Jesus. E quando a gente reza o terço, a gente tem intimidade com ela. E a gente vai rezando o terço, vai meditando os mistérios, mas vai lembrando também do evangelho que a gente leu de manhã. E nesse texto a gente fala assim, mãe, me ensina a amar seu filho Jesus. Nesse evangelho que eu li de manhã, me ensinar. Ela é aquela que olha a nossa alma e ela, como mãe, ela consegue organizar a nossa alma para quem morar no meio, no centro, o filho dela, gente. É bobeira não ter intimidade com o nosso. Mesmo você que seja evangélico. Ó, se você não quiser rezar o texto, faz o seguinte, pega lá em Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, aí nessa parte dessa prática espiritual, você fica assim, repetindo o que o anjo Gabriel, que servia a Deus, que serve a Deus face a face, ele falou, sou dos anjos que serve a Deus, que olha a Deus face a face. Então você fica repetindo o que ele falou para Nossa Senhora. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Fica repetindo, que é bíblico. Fica esse tempinho repetindo o que o anjo falou para Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí, daqui a pouco você vai para o versículo 42. Aí você fala, porque também é bíblico. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aí fica repetindo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Fica repetindo. Fica contemplando essa passagem. Aí faz essa prática espiritual. Deu para entender? Eu estou falando isso para os evangélicos. Os católicos, eles já deveriam rezar o texto todo dia. Qual o horário que eu rezo o texto, Renato? Aí você coloca aqui, prática espiritual, terço mariano, local, você escolhe o horário, você escolhe, geralmente à tarde ou à noite. Não reza de manhã, junto com o evangelho. É igual a alimentação. Ah, eu vou tomar meu café da manhã, almoçar de manhã, tudo junto? Não. Você faz separado. Lembra que a gente está falando de alimentação da alma? Construir uma rotina de vida de oração é isso, tá bom? Gente, eu vou encerrar aqui a gravação.